Povo de Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu lar, que Deus nos abençoe nessa oportunidade, que Deus venha nos abençoar poderosamente. Muito feliz de mais uma vez poder trazer algo da parte de Deus ao teu coração. Tá? Nós queremos falar hoje sobre as aparências enganam. Nós vamos ler Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 13, 10 e 11, para a gente falar sobre as aparências enganam. Diz assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E separaram-se um do outro. Amém? Separaram-se um do outro. Queridos, houve uma disputa na família de Ló, houve uma desavença entre a família de Ló e a família de Abraão. Abraão vem cuidando do seu sobrinho aí por um longo período, vem cuidando dele, vem tratando dele, vem tentando transmitir os oráculos eternos, as revelações de Deus para o seu sobrinho, vem tentando encaixar Ló no propósito de Deus, na finalidade da bênção de Deus, da bênção patriarcal da qual Ló vivia, a partir da delegação, Deus delegar o cuidado de Abraão, o cuidado de Ló a Abraão. Através disso, Ló também era muito abençoado por Deus. E uma coisa que não pode haver no meio do povo de Deus é desavença. Uma coisa que não pode haver no meio do povo de Deus são brigas, são contendas, são porfias, são questões de disputa. Isso é muito feio. Não pode haver dentro de uma família brigas, famílias brigando, pai com filho, filho com pai, tio com sobrinha, nora com sogra. Uma coisa horrível da gente ver e as pessoas ficarem observando esse tipo de comportamento, principalmente entre o povo de Deus, no meio do povo de Deus, vamos dizer assim. E é uma coisa absurda, de estar acontecendo. Eu tento apaziguar, eu tento ser o mais, apesar do meu estilo assim de durão, duro, mas eu tento fazer as pazes, eu tento amenizar no diálogo, eu tento no carinho, tento no jamais. Às vezes a gente se irrita, às vezes a gente se aborrece, às vezes a gente sai do espírito, entra na carne mesmo. Mas depois vem o arrependimento, depois vem o quebrantamento e a gente tenta consertar o nosso altar novamente para que Deus possa trabalhar e agir de uma forma a nos usar da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja que nós sejamos usados por Ele. E essa disputa na verdade, o mais prejudicado de toda essa disputa aí foi o próprio Ló.
foi o próprio Ló. O mais prejudicado de tudo isso aí foi o próprio Ló, porque a Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar. Vigiar e orar. E Ló não vigiou. Ló não vigiou, caiu em tentação e se afasta do seu tio, do seu tutor legal, né? Porque uma coisa é você estar debaixo, de viver debaixo da tenda da proteção de alguém. Outra coisa é você sair dessa proteção e procurar, sem a mão de Deus, vamos dizer assim, sem o agir de Deus, que é difícil para Ló. Difícil a gente analisar a situação de Ló dentro do projeto, do plano de Deus, daquilo que Deus tinha para ele. Uma família totalmente desestruturada, uma família totalmente desestabilizada. Mulher e suas filhas não foram pessoas preparadas para viver a bênção de Deus. A gente vê até na destruição de Sodoma e Gomorra, quando a sua esposa olha para trás e quando as duas filhas têm aquela atitude de gerar um filho do seu pai. Uma família totalmente desestruturada, uma família totalmente desestabilizada, que perderam a proteção, que perderam a bênção de Deus por essa disputa interna, por essas brigas, por essas confusões. Que a gente tem um líder aqui, tem um pastor, o meu pastor Ivanor Cunha, nosso reverendo, ele sempre diz assim: faça de tudo, mas nunca brigue com o dono da casa. Porque se você brigar com o dono da casa, você está ferrado, você está perdido. Faça de tudo e nunca brigue com o dono da casa. E é uma verdade. O Ló, ele não obedeceu o princípio. Não obedeceu o princípio de respeitar aquele que tinha autoridade sobre ele. E quando nós quebramos o princípio da obediência na nossa vida, que é delegada por alguém, nós sempre vamos ter alguém que tem uma autoridade sobre nós. Por exemplo, o meu pai, ele tem uma autoridade sobre mim porque ele é o meu pai. Minha mãe tem uma autoridade sobre mim porque é a minha mãe, estão vivos. O meu pastor, o pastor Ivanor, é a minha autoridade espiritual delegada sobre mim. Eu sou o pastor da igreja, eu sou a autoridade delegada por Deus para ser o pastor da igreja. Eu sou o líder, o chefe da casa, eu tenho uma autoridade. Então, o Ló, ele quebra esse princípio da legalidade, da soberania, da liderança, da qual Deus tinha estabelecido com o propósito de ele ser abençoado, e não respeitou. Quebrou o princípio da obediência. E quando o princípio da obediência, a gente sabe o que acontece com a desobediência. A gente sabe o que acontece com pessoas que são obstinadas, como Deus trata pessoas obstinadas, pessoas teimosas. Qual é o fim dessas pessoas? Você pode ver, você pode perceber que até aí, até Ló sair de Sodoma e Gomorra, a intervenção divina, depois não se fala mais de Ló. Ló vai morar na caverna e não se fala mais de Ló, acabou ali. Vem as nações, gerada por ele, pelas suas filhas, e aí trouxe maldição sobre as nações, sobre ele, e acarretaram muitas dores, sofrimentos, por causa do princípio
da obediência que foi quebrado. Por desavença com seus familiares, com seu tutor legal, uma pessoa que era responsável por ele. E ninguém jamais vai aceitar alguém que venha ficar numa casa para criar confusão, para criar intriga. Ninguém vai ficar num lar com uma pessoa que é encrenqueira, que é brigão, que é intrigante. Ninguém vai ficar com uma pessoa assim. Felizmente, essa é a verdade. Então, quando a gente lê Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 10 e 11, que as aparências enganam, é porque quando Ló, que diz a Bíblia aqui, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Olha o primeiro erro dele. Toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Que era toda bem regada antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor. Opa! Ele colocou os olhos na campina do Jordão porque ela parecia o jardim do Éden. A Bíblia está comparando aí como se fosse o jardim do Senhor. Mas todos nós sabemos o que foi que aconteceu no jardim do Éden. Todos nós sabemos o que aconteceu, o relato da criação do jardim do Éden. Que era para o homem viver feliz, que era para o homem viver bem, fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, ter o bom e do melhor. Era só para ele cuidar do jardim, era só para ele cuidar da casa dele, da família dele, era só para ele cuidar da igreja. Não era para ele se preocupar com nada. E ele desobedece. Novamente, quebra também o padrão de obediência. Adão quebra o padrão de obediência estabelecido por Deus sobre a vida dele, onde tudo lhe iria bem. Então nós sabemos o que foi que aconteceu no jardim. Então, Ló deseja no seu coração, porque a terra é bem regada, a terra é bonita, é preparada, vistosa, linda, mas aí que eu engano, como o jardim do Senhor. Jardins são lugares lindos e que nos faz ver a beleza da criação de Deus. Sabemos que a vida do ser humano começou no jardim. Talvez você nunca parou para pensar, mas da mesma forma que a morte começou no jardim, a eternidade também começará. Começará. Então a ruína começa a acontecer na família de Ló, desde aí, quando ele decide ir para as campinas do Jordão, o jardim. Por quê? Porque as aparências enganam. As aparências enganam. Viver de aparência. Achar que vai para um lugar lindo e ali você vai ser feliz. E ali você vai viver bem. Mas você não sabe o que te espera lá. Não sabe o que está te esperando lá naquele jardim. Você não consegue perceber as ciladas, as astutas daquilo que o inimigo tem preparado para você, porque ele prepara o terreno, ele prepara a situação, ele prepara o cenário para te agarrar, para te tragar, para te laçar e te tirar do plano maior, que é o plano de Deus sobre a nossa vida.
As aparências enganam. As aparências têm enganado muitas pessoas. Eu tenho visto muitas coisas também, como ficção, mas também como realidade. Como as pessoas têm caído em ciladas, como as pessoas têm se envolvido em coisas erradas, achando que estão fazendo a coisa certa, e lá na frente elas estão caindo em ciladas. Cuidado, povo de Deus, cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente está desejando no nosso coração. Cuidado com aquilo que o mundo está nos mostrando, está nos apresentando. Cuidado com aquilo que nos leva para uma aparência enganosa, destruidora. Ló desejou no seu coração, ele foi enganado pelos seus próprios olhos, pelo seu próprio pensamento, pelas suas atitudes erradas, pelo desejo de sair do lugar da bênção, do lugar da provisão, do lugar da manifestação, do lugar da presença de Deus. Amém? Egito, terra negra, referência ao solo fértil, as margens do Nilo, oposto à terra vermelha do deserto. Zoar significa pequeno ou insignificante. Era uma cidade na extremidade sudoeste do Mar Morto, agrupada com Sodoma e Gomorra, como sendo uma das 5 cidades destinadas por Deus à destruição. Mas foi poupada pela súplica de Ló, pois seria a sua cidade de refúgio. As 5 cidades, Sodoma, Gomorra, Zoar, Admã, Zeboim, referidas como cidades da planície, porque aquele lugar era um lugar plano, uma vasta vegetação ali próximo ao Mar Morto, solo onde diz lá no livro do profeta Ezequiel, aquela região ali vai produzir muito peixe em abundância, Ezequiel 47, onde um rio vai fluir e vai ganhar vida. E foi descoberto agora esse tempo, esses dias, um dos maiores cemitérios a céu aberto nessa região aí. Foi onde houve essa guerra dos 5 reis contra 4, relatados na Bíblia, onde Abraão salvou o seu sobrinho Ló. O maior cemitério a céu aberto encontrado no mundo está nessa região, nessa planície aí próximo ao Mar Morto, relatados na Bíblia. Amém? Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Houve a separação, houve a divisão. E tem havido muita divisão, e tem havido muita separação no meio do povo de Deus. Tem havido muitas brigas internas. Tem havido muitas disputas internas e tem levado muitas pessoas à morte, à destruição. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado com aquilo que você quer. Quer se separar do seu pastor, quer se separar da sua liderança. Tenha cuidado.
esteja do lado de quem, né, tem a bênção de Deus para te dar. Tenha cuidado com quem, do lado de que tipo de pessoas você está. Cuidado com as escolhas. Cuidado com as decisões tomadas precipitadamente. Cuidado para que você não pague um preço muito alto como Ló pagou. Perdeu a sua família, perdeu a sua casa, perdeu tudo por causa de coisas erradas, por causa de aparências que enganam. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos proteger. Fica com Deus e até a próxima oportunidade, no nome de Jesus.